No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Domingo, dia do Senhor. E hoje a Igreja do Brasil celebra a solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria ao céu. Que a Mãe de Deus, a gloriosa Virgem Maria, que foi elevada em corpo e alma ao céu, possa interceder por cada um de nós. E rezo com você, meu amado e minha amada, com a Santa Liturgia desse domingo da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A primeira leitura é extraída do livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, versículo 19, depois capítulo 12, versículo 1, versículo de 3 a 6 e versículo 10. O salmo de resposta a essa primeira leitura é o Salmo 44, que vamos rezar nessa liturgia. A segunda leitura é extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 27. E o Santo Evangelho, que é o coração dessa liturgia, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. E o Evangelho de Lucas diz assim para nós: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como eu falei no início aqui da nossa homilia diária, palavra que transforma, que hoje nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. E esse dogma, os dogmas marianos são 4: a maternidade divina, a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua de Maria, e esse dogma que é o último que foi proclamado pela Igreja, que é o dogma da Assunção. Esse dogma ele foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro do ano de 1950. Então, um dogma recente. E esse dogma ele proclama que Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Ou seja, Maria está no céu, na vida de Deus, com seu corpo e sua alma. Maria não chegou a conhecer a corrupção do sepulcro, porque Maria não teve pecado. Maria foi concebida sem o pecado original, que é um dos dogmas que celebramos de Maria, que é a Imaculada Conceição, ou seja, Maria foi concebida sem o pecado original. Então, a Virgem Maria, ela não poderia ser sepultada, seu corpo não poderia conhecer a corrupção, porque ela não teve pecado. E aí vem o questionamento: Maria morreu ou não morreu? Alguns teólogos, alguns papas vão afirmar que sim, Maria morreu. E um desses papas que afirma isso é São João Paulo II. Ele diz que Maria morreu, porque Jesus, que era Deus, era a segunda pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, morreu
ele passou pela morte física, então Maria também passou pela morte física. São João Damasceno também, doutor da igreja, afirma também que Nossa Senhora passou pela morte física para entrar na eternidade de Deus. São Francisco de Sales também afirma, ele diz que Maria morreu, não de doença, não por causa do pecado, mas que Maria morreu de amor, de saudade do seu filho Jesus. São Modesto de Jerusalém, inclusive o Papa São João Paulo II o cita, ele também afirma que Maria passou pela morte física. E vários outros santos e papas afirmam também que Maria, ela morreu, mas ela não foi sepultada, o seu corpo não conheceu a corrupção, mas ela passou pela morte física e está viva hoje diante do Senhor como a primeira humana que adentra o céu, mostrando que eu e você, meu santo, um dia também podemos sonhar com a vida em Deus. E o evangelho que nós escutamos nessa solenidade é o evangelho de Lucas, capítulo 1, de 39 a 56, e mostra o momento que Maria parte para ir ao encontro de Isabel. Maria, ela é visitada pelo anjo Gabriel, ali ela fica sabendo que ela vai conceber pelo poder do Espírito Santo, e ela também fica sabendo que Isabel, sua parenta, está no 6º mês de gestação, está grávida. E Maria parte para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente. E aqui quando o texto fala que Maria sai apressadamente, não é porque Maria, o anjo foi embora, o arcanjo Gabriel foi embora e Maria foi cuidar da vida e esqueceu. Não. Aqui esse apressadamente é porque Maria tem pressa de ir ao encontro daquela que precisa. Maria está cheia de Deus e ela tem pressa. Todo aquele que está cheio de Deus deve ter pressa e tem pressa de levar Deus também àqueles que ainda não estão tendo essa graça de ter a visita de Deus. Então Maria, cheia de Deus, com Jesus no seu ventre, com a segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu ventre, que é Jesus, ela parte para essa região montanhosa de Aicarém. E lá diz o texto que quando ela chega, entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel, e diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, ou seja, João Batista, que está no ventre de Isabel, diz que ele começa a pular de alegria pela visita de Maria, e principalmente por aquele que Maria levava no seu ventre, que era Jesus. Então, João Batista pula no ventre de Santa Isabel por causa de Jesus, que já está no ventre da Virgem Maria. E ali acontece. João Batista ele foi concebido em pecado, mas ele nasce sem um pecado desse encontro, porque ali Jesus já purifica também João Batista, e ele nasce sem o pecado original. E a Isabel vai gritar, vai exclamar em voz alta. Ela vai dizer, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. Aqui mostra que Isabel estava seca, estava vazia, porque o texto diz que ela ficou cheia. Se ela ficou cheia é porque ela estava vazia. Mas Isabel estava, podemos imaginar que ela estava triste, estava até amargurada, porque ela queria tanto engravidar, e quando ela já está idosa, que ela tem essa graça de engravidar. E ela vai para Icarém, esse lugar, que era uma região montanhosa, tipo dentro de um buraco, se esconder mesmo. E é ali que Deus, por meio de Maria, alcança Isabel também, e ela fica cheia do Espírito Santo de Deus. E ela vai exclamar, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, Maria, a Isabel aqui, ela já começa a concluir a oração da Ave Maria. O anjo Gabriel começa, o arcanjo Gabriel começa saudando a Ave cheia de graça, e Isabel aqui ela conclui a segunda parte da Ave Maria, dizendo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.